função linear e proporcionalidade. Aqui nós vamos ver duas situações. Situação 1. A distância d em quilômetro que um automóvel percorre é dada em função do tempo t em hora. Então, aqui nós temos a distância que varia de acordo com o tempo. 1 hora, 60 quilômetros. 2 horas, 120 quilômetros. 3 horas, 180 quilômetros. Então, à medida que se eu dobro o tempo, eu dobro também a distância percorrida. Se eu quadruplico o tempo, eu quadruplico também a quantidade de quilômetros, a distância percorrida. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, né? Elas têm uma relação de proporcionalidade direta. A distância é igual a 60 vezes o tempo. Então, aqui nós podemos representar essa situação através desse gráfico. O eixo X é representado pelo tempo, que é dado em horas, 1 hora, 60 quilômetros. E o eixo Y é representado através da distância, que é dada em quilômetros, 2 horas, 120 quilômetros. Triplicou o tempo, 3 horas, triplicou a distância percorrida, 180 quilômetros. Então, essa função aqui é uma função do primeiro grau. Distância igual a 60 vezes o tempo. A representação gráfica de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Agora, nós vamos para a situação 2. Os mapas e as plantas baixas são representações gráficas reduzidas de superfícies territoriais e de construções. Para elaborar esse tipo de representação, devemos usar uma escala. Escala é a razão entre a medida do comprimento que está na representação gráfica e a medida do comprimento correspondente ao objeto real, empregando-se para isso a mesma unidade. Então, escala é o quê? Você vai pegar a medida do comprimento que está na representação gráfica dividido pela medida do comprimento real do objeto, usando a mesma unidade. Paula comprou um apartamento que ficará pronto no final do ano. A planta baixa reproduzida a seguir indica as dimensões que esse apartamento terá. Então, nós temos aqui a escala da planta é de 1 por 100, ou seja, se você vê 1 centímetro lá na planta, na realidade ele vai representar 100 centímetros na verdade. Então, 1 para 100. Então, aqui nós temos essa planta baixa. Esses 2,4 metros aqui, que é esse comprimento do terraço, na realidade, ele representa 2,4 centímetros, 2,4 metros. Centímetros você multiplica para metros, você multiplica por 100. Então, a escala de 1 por 100, né? O comprimento real R em centímetros é determinado em função do comprimento da representação gráfica X. Então, o comprimento real é R, e aqui é o que tá, esse aqui é o real, o tamanho do apartamento mesmo, das dimensões dele. E X é o que está representado lá na planta baixa. Então, 1 centímetro na planta baixa representa 100 centímetros, na verdade. 2 centímetros na planta baixa, 200 centímetros. Note que os valores de R são diretamente proporcionais aos valores de X. A lei da função que mostra a correspondência entre R e X é R é igual a 100 vezes X, ou seja, também é uma função do primeiro grau, porque o maior expoente aqui é o 1. E essa situação pode ser representada nesse caso aqui. Então, o tamanho lá na planta baixa, a medida na planta baixa, X, 1 centímetro, 100 centímetros, que é o que corresponde na realidade. 2 centímetros, 200 centímetros. Então, essa situação, como é? Ela representa uma função do primeiro grau, ela é representada através de uma reta. Representação de uma função do primeiro grau, representação gráfica, é uma reta.
Então, se há proporcionalidade direta entre os valores reais de x e y, existe uma função linear, que é o mesmo que função do primeiro grau, que relaciona as variáveis x e y, ou seja, uma função cuja lei pode ser escrita na fórmula y igual a vezes x, com a diferente de zero. Então, vamos lá. Aqui nós vimos só funções crescentes. Ela também pode ser decrescente. As funções lineares decrescentes também apresentam proporcionalidade direta. 0, 0, aqui é menos x, 1, menos 1, 2, menos 2. Então, a lei da função y é igual a menos x. Então, a função decrescente. Se o x vale 0, o y vale 0. Se o x vale 1, o y vale menos 1. X valendo 1, y menos 1. X valendo 2, y valendo menos 2. Também é uma função do primeiro grau. Então, também pode ser representada como uma reta.